Haste tipo TENS, que é o padrão mais elegante e mais moderno. Eu não tenho domínio dessa técnica, mas é uma técnica que funciona como toda haste. Há uma entrada mais medial e faz reduz a fratura e faz intramedular. Qual que é a grande característica? Não necessariamente precisa tirar esses implantes e esse daí ele não faz lesão na pele. Então ele fica esteticamente bem mais bonito. É isso. Quando nós vamos tratar cirurgicamente? Quando tiver deslocamento do fragmento, quando tiver alteração da distância dele. Eu e o Fábio nós vamos dar aula, pode ficar tranquilo, pode fotografar a fotagem e tal, mas esse aí. Quem grava minha aula, podia me mandar, hein? Só para eu saber quanto de bobeira que eu falo, só para eu também, se eu estarei aqui no próximo período. Vamos lá, deslocamento do fragmento de mais de 2 centímetros, maior ou igual a 2 centímetros, encurtamento de 2 centímetros, tá? Então, andou o fragmento, ou ele rodou, ou ele andou, ou ele encurtou demais. Alteração do arco e de função, tá? Então vamos lá. As contribuições excessivas, mais de 3 fragmentos, por quê? Porque passa a ter, aparentemente na imagem, passa a ter contato, mas na realidade não tem. Lembra daquele negócio do strain? Ele tem que ter uma distância mínima para funcionar, que é a distância entre fragmento e célula. Você tem que ter uma distância mínima. Se for pulverizado, você tem que conduzir a estrutura óssea para que ela se consolide, senão vai alterar o desenho anatômico. Se tiver iminência de exposição, ou seja, se tiver o sinal da tenda muito marcado, é uma fratura que pode sair de fechada para exposta. Logo, a gente tem que tratar isso cirúrgico. A deformidade clínica evidente é uma posição, ou a escápula alada. Lembra? Uma posição da escápula alada. Por quê? A fratura é da clavícula, mas é um conjunto que se funciona. A escápula ela funciona fazendo a rotação de até 60 graus quando a gente faz 180 graus. E se tiver alteração da escápula posicional, a energia do trauma foi tamanha que gerou alteração dessa articulação ou lesão do nervo torácico longo. Quem estiver gravando, confere. Torácico longo. Por quê? Porque ela faz uma alteração da distância entre escápula e porção posterior do tórax que levanta. Então, se ela é programada para rodar no mesmo plano, se ela estiver em outro plano, ela vai rodar diferente, função diferente do braço. Tá bem? Bora mais. Lesões associadas ao tratamento, à fratura, em especial lesões de várias costelas, em especial lesão déficit neurológico, tá bom? Fatores de politrauma, coisas dessa ordem. Saiu do usual, pensa no cirúrgico. Paciente de alta demanda, pensa no cirúrgico. O cirúrgico não é para fazer milagre, o cirúrgico é para orientar a anatomia. Se há uma necessidade de melhorar o desenho anatômico, precisamos de avaliação cirúrgica. Se há instabilidade, risco de lesão neurovascular, precisamos de cirurgia. Entenderam? Vamos mais. Tratamento conservador. Repara que foi proposital. Está de frente, está sorrindo, está de tipóide. Está de costas, está de 8, não está com a cara muito boa. Me entendeu? Por quê? Estatisticamente não altera o tratamento, utilizar aquelas estruturas em 8. Não altera o tipo de tipóia. Importante que haja posicionamento adequado da tipóia, flexão de 90 e que haja manutenção dessa tipóia, 4 semanas no mínimo. Por quê? Porque a consolidação depende da distância, do posicionamento da cintura escapular, da funcionalidade da cintura escapular. Então, se está aquela tipóia jogada largadona, óbvio que o osso vai colar torto. Lembra? O osso funciona igual a plantinha que é cuidada. Se você colocou o galho torto, deixou ele torto, vai crescer torto. Funciona assim. Vamos lá então. Existe essa técnica de fazer a redução da escápula. Coloca um rolo como se fosse aqui, ó, nesse eixo, e aí faz a reposicionamento. Deita a pessoa, faz o reposicionamento. Por quê? Vai ganhar o comprimento de novo. Só que com o movimento você vai perder. Por isso que é importante a gente avaliar a estabilidade dessa fratura, tá bom? Então, é isso. Tratamento com tipóia. Porque além da questão de não ter influência no estado final, o 8 pode fazer paralisia do plexo e lesões escoliativas.
para lesões do plexo, porque ele movimenta o foco de fratura, uma vez que o paciente acha que está estabilizado, mas não está, então essa lesão pode gerar essas alterações, tá bom? E aí, como é que vai ser? Repara, essa figurinha eu peguei, acho que foi do Magazine Luiza, não vai deixar da vida aí. E aí já colocaram, olha só, tipóia americana, indicada para imobilizar ombro, clavícula, cotovelo, braço, antebraço, pré-pós-operatório, sustentar o membro com estabilidade, artrite reumatoide, fratura e contusão. Quer dizer, até o anúncio do varejão está sabendo para que serve a tipóia. É impossível que você, enquanto médico, não saiba que qualquer lesão do membro superior nós vamos sair com tipóia. Qual é a tipóia? Se é indicação de só tipóia, aí já é uma questão técnica. Agora, lesões do membro superior, nós vamos sair do proximão, que cintura escapular e úmero, nós vamos sair com tipóia. Tá bem? Combinado? Combinado? Então tá. Bora lá. Por quê? Porque garante ao indivíduo acesso para fazer higienização, garante para a gente fazer a vistoria neurovascular, posiciona a partir de gravidade, uma vez que a tipóia seja correta, posiciona a adequada consolidação e garante a funcionalidade. O cara está trabalhando, entenderam? Fratura da clavícula, 4 a 6 semanas, com avaliação radiográfica periódica. E se tiver na primeira ou segunda semana que a gente faz as primeiras avaliações, desvio dentro daqueles critérios, sai um quadro conservador para cirúrgico. Tá? Dúvida? Vamos para frente. Luxação acromioclavicular. Nessa foto a gente não sabe se ele está fazendo break dance ou se ele caiu durante a prática do esporte. Porém, essa é a posição que faz a lesão, tá? Então, trauma direto ou apoio. Então vamos lá. Geralmente, a luxação acromioclavicular geralmente são lesões traumáticas do ombro em 38% do atleta. Repara, 5 para cada um, 5 homens, né? 5 a 10 homens para cada mulher, e ela é incompleta na ruptura do ligamento coronoide ou trapezoide, é ruptura incompleta, ou seja, não tem a avulsão ou aquela alteração maior que gera uma necessidade cirúrgica imediata, que gera uma perda de função, tá? A função geralmente, a lesão geralmente ela tem um grau estético. As pessoas fazem para a luxação acromioclavicular crônica pela ficha estética. A dor ela é no início e utiliza-se tipóia, tá? Eu gosto muito desse exemplo porque eu trabalhei num lugar que o chefe de ortopedia lá era um cara maior que eu, uma mão de 10 metros, e ele foi atleta da equipe de handball brasileira. E ele tem uma LAC, uma luxação acromioclavicular grau 3, então ele tem sim um aumento absurdo, redutível, e ele falou assim: André, eu não vou operar, eu sou ortopedista, eu sei que pode dar certo, como pode não dar certo, então eu não vou operar. Eu falei, se você não confia no que você faz da vida, nós estamos complicados. Mas enfim, a mobilidade dele era plena, não tinha restrição de força, não tinha restrição de posicionamento, então não precisa de cirurgia, tá? Se houver quebra desses critérios, aí é cirúrgico, tá bom? Como é que nós vamos identificar? Primeiro, só para demonstrar a articulação acromioclavicular e os ligamentos que a gente falou, coronoide na medial, próximo do coração e trapezoide, tá? E aí na radiografia já começa a observar um aumento na distância entre a clavícula e o acrômio. E aí nós vamos ter que observar o seguinte: isso é uma distância real ou isso é uma alteração da projeção? Isso aí, para isso a gente tem que avaliar em mais de uma incidência, tá bom? Ponto 2. Manda de novo fazer a panorâmica, que aí você avalia, olha, é normal, é alterado. Compreendeu? Não tem mistério. Pode fazer exame? Pode fazer exame. Pode fazer um apical com 20 graus? Pode. Pode fazer West Point? Pode. Pode fazer 1000 radiografias. Mas nós, generalistas, nós vamos jogar por mais usual, que mais vai ter acesso, que mais vai ser visto. Tá? E que é eficaz também. Tá bom? Queda, trauma direto. Trauma direto, ou seja, queda sobre o braço com apoio. Trauma indireto, você vê que um está passando e vai fazer rotação, vai fazer a dispersão de energia na acromioclavicular, ó. Olha o ombro como é que está, e ele vai cair sem apoio em cima ainda. E o que eu chamo a atenção, colisões laterais de carros. Por quê? O indivíduo ele vai se apoiar na porta e vai fazer a lesão. Então, pouco usual,
mas quando tem, a gente tem que pesquisar, tá? Porque se for vovô, não vai fazer só lesão, pode fazer uma fratura. Então, esse perfil de trauma lateral pode fazer uma série de complicações, tá? Para a gente entender os graus, essa classificação inicial, então, o grau 1 com lesão parcial da crânio-clavicular, o grau 2 com lesão na crânio-clavicular e trapezoide, o grau 3 com lesão completa ligamentar. O grau 4, a progressão, mas aí já é alteração para posterior ou para anterior. A essência é você entender. Luxação crânio-clavicular com lesão na crânio-clavicular, lesão parcial ligamentar, lesão total ligamentar. Você vai para frente, vai para trás, deixa o especialista, tá bom? Mas a partir desse grau 3, ela já é, grau 3 ou mais, ela já é de perfil cirúrgico. Se é de urgência, não, mas ela vai entrar no perfil cirúrgico, tá bom? E aí eu volto ao breakdance, que para mim é a coisa mais estranha do planeta. Posso ser processado, se alguém gravar isso, desculpa aí. Mas por quê? Projeta-se o corpo com alterações fora do usual no anteparo rígido. Entendeu? Uma coisa é você cair no ciclismo, outra coisa é você se jogar no chão, entendeu? Tudo bem que eu sou ortopedista, não entendo de arte, mas pensa, todos os perfis de fratura, de trauma, de membro superior estão aqui. Entenderam? Por isso que eu chamo a atenção para essa figura, por quê? É provável que quem faça certos tipos de dança já tenha alteração nessa lesão. Ou, se caiu, você imaginou como foi o trauma, você imaginou esse padrão de figura, já procura no membro superior. Tá bem? Não é preconceito não, porque eu não entendo mesmo. Vamos lá. E aí, gente, não é raro chegar isso no plantão, isso é uma ectoscopia do indivíduo sendo visto posterior do ombro esquerdo. Não é raro chegar no plantão e a pessoa fala assim, tá com o ombro luxado, aí começa a puxar, começa a fazer manobras, começa a fazer hipocrática, colocar o pé na axila e puxar. Gente, e a radiografia da nossa primeira pergunta? Nós estamos tratando o quê? E aí que vem, na verdade, esse indivíduo não tem, apesar da aparente pitose do ombro, porque o que cai é o úmero proximal, ele tem uma luxação da crânio-clavicular, tá bom? Exame físico da LAC, desvio pode estar ausente no grau leve, grau moderado já tem instabilidade vertical, ou seja, você faz a movimentação, você faz a redução, e no moderado você pode se reduzir com pressão no cotovelo, você coloca o ombro no lugar, e aí faz a discrepância diminui, entenderam? Bora mais, grau grave, clavícula proeminente, dor intensa, ruptura associada não só ligamentar, como mostrei no grau 3, mas lesão também muscular. Então, lesão muscular vai fazer lesão do tipo cotoeira no trapézio, vai fazer o desvio com alteração fixa, e aí já começou a envolver a parte muscular. Aí sim você vai ver um hematoma absurdo, uma dor absurda, uma dificuldade de movimentação bem expressa, tá? Lesão do plexo, fratura de clavícula, lesão vascular, é óbvio que é cirúrgico e é óbvio que tem que fazer a vigilância do nervo vascular, já falei isso 47 vezes hoje, tá? Vamos lá, AP do ombro nós já falamos, o zanga, que é o desvio, nós já falamos, então nós vamos de axilar, tá? A axilar, nós vamos ver a pontinha do acrômio, de nós é grande. Vamos lá, então nós vamos ver a pontinha do acrômio, o coracoide e vai ver por baixo, tá? Por que eu chamo atenção para isso? Porque fica fácil de ver se há integridade da gleia numeral e fica fácil de ver se tem encaixe da crânio-clavicular. Entenderam? Por outro ângulo. Porque o mais fácil é ver direto para a gente sempre ver. Tá bom? Só tem essa carta na manga que ela é importante. Acelerando a vida, AP do ombro direito com perfil de escápula, a gente é outra forma de fazer uma incidência e outra incidência. Repara, olha como é que aqui está alterado e está para cima a porção final da clavícula. Olha que aqui está alterado, está distanciado e está acendido. Então, temos que ter duas incidências. Então, já deixei na manga aí o perfil de escápula aqui e a axilar. Tá bem? Além do nosso aplicador. Tá bom?
A abordagem cirúrgica nós podemos usar no padrão mais tradicional, que é o fio de Kirchner, faz a redução, passa o fio. Pode fazer esse cabo de guarda-chuva para fora, poder tirar depois de algumas semanas, ou pode fazer a interiorização desse fio. Qual que é a questão? Precisa de colocar na tipóia e deixar fazer cuidado do curativo e fazer o repouso articular. Placa do tipo gancho ou hook, que vai fazer a substituição, né, da articulação acromioclavicular, uma vez que ela se insere por baixo do acrômio e estabiliza todo esse processo. O problema desse padrão de placa é que pode gerar impacto entre a porção superior, a grande tuberosidade, e a porção da placa mais estrutura óssea, tá? O que eu acho que é mais usual é isso aqui. E como é que você vai ver na radiografia? 2 fios passando em cima aqui, tá bom? Eu estou falando que às vezes a gente pode chegar a isso aí, você pode assustar. Formas mais sofisticadas e elegantes dentro da ortopedia seria fazer um túnel ósseo, gerar ali no anacrome, na clavícula e fazer a amarrilha, que é você passar o fio, ou fazer uma âncora, que é um parafuso com 2 cabinhos que fazem a amarrilha. Ou então o próprio parafuso de Borsworth, que faz o parafuso, que ele tem um passo de rosca diferente e traz uma superfície sobre a outra. Só por questão de curiosidade. Mas, queda ao solo, com trauma direto, dor no ombro, avaliado, luxação acromioclavicular, até o pessoal do Magazine Luiza já sabe. Tipóia, tratamento conservador, exceto se tiver aquelas questões neurovasculares, fratura de cruciate de sequência, se tiver complicadores, tá bom? Prioritariamente o grau leve é conservador, mas de qualquer forma a pessoa já sabe de tipóia. Lesão do manguito rotador de forma... deixa eu só perguntar. Alguma dúvida? Não. Alguém da vida? Então tá. Lesão do manguito rotador. O que é o manguito rotador já foi estabelecido pelo Fábio agora de manhã. As partes anatômicas já foram estabelecidas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é a estrutura musculotendínea que mantém a articulação glenomeral, que é o ombro, em estabilidade. Meus irmãos, é o que segura o contato articular. Porque se vocês forem lembrar, a glenoide ela é rasa, ela pode estar até verticalizada e ela é rasa. E a parte humeral, ela é circunferencial. Não tão circunferencial, mas é circunferencial. Então, não cabe, geometricamente não cabe. É diferente, por exemplo, de um acetábulo, que é mais curto, e uma cabeça do fêmur, que é esférica. É igual bolinha na caçapa. Bateu, ficou, acabou. Meu ponto é, o que segura essa estabilidade, que permite o movimento, é o manguito. Então, a partir disso nós vamos lembrar. O que pode gerar alteração? Alteração da característica do tecido, alteração articular, alteração do acrômio, que vai fazer um gancho, que vai fazer uma lesão na parte ligamentar, ou trauma. Acabou. A partir dessas caixinhas nós vamos conversar agora, tá? Nossa, eu tô todo mundo com a cara leve hoje. Vamos lá. Não vou trocar mais de horário que fala. Então vamos lá. A dor, ela é progressiva e tem fraqueza. Ela tem um padrão noturno. Às vezes associado a lesão muscular mais atividade aumentada durante o dia, às vezes associada à postura durante a noite. Deitou em cima do ombro, deitou com o braço lateral, tá? Agora, é destacado, preste atenção, é destacado para perda de força de rotação externa, tá? Que é o sinal sensível da lesão do MR, que é o manguito rotador, tá bom? Lembra que no ambulatório você vai pedir, levanta o braço, o máximo que você conseguir, nesse, no plano intermediário, em abdução, tá bom? Aí a pessoa depois faz rotação, a pessoa faz assim com o ombro, não completa com o manguito, ela completa com o corpo, tá? Isso é muito comum. Lesão, perda de força depressora, joga o ombro para baixo. Aí a pessoa não sabe se está assim, segura o ombro, tá? Joga o ombro para baixo, ela não tem força para jogar o ombro para baixo. Por quê? O que estabiliza isso também é o manguito, tá? E aí progride. Lembra daquela radiografia que eu coloquei na aula primeira, que seria a alteração do manguito gerando a cabeça do úmero
músculo a ascender e bater no impacto? Então, ela sobe, ela ascende porque não tem o manguito. Vocês não lembram desse nome, né? Tá, volta na slide porque essa imagem é importante, tá bom? Tem um ombro normal, tem um ombro, enfim, terceira figurinha é esse que eu estou falando, tá bom? A atropatia do bebê numeral. Tá, é muito comum. Um estudo em cadáver mostrou que até 50% tem lesão no manguito rotador. E é mais comum do lado do dominante, do lado direito dos destros, tá? E aí, daí? Não é previsível. Eu tenho um acrômio ganchoso, Bigliani 2, eu tenho uma história familiar, eu trabalho batendo pedra, mas não necessariamente esse conjunto de fatores vai determinar que você tem alteração. Por quê? Isso vai ser fator de risco, mas isso não vai ser determinante. Bom, 80% das lesões podem ser parciais e progredir. E a outra coisa que eu chamo é a alteração da qualidade do tendão, tá? Da qualidade da estrutura do manguito, não só no tendão, mas na muscular também. Quando tem uma alteração com lesão, essa lesão não é tratada, ou essa estrutura, que é uma estrutura instável, ela não é tratada, ela vai aumentar a instabilidade, vai exigir mais de todos os tendões, pode gerar progressão da lesão. Entenderam? Entendeu o mecanismo? Para guardar do coração, ela pode ser parcial ou total, traumática ou degenerativa e pode ter formato diferente. Crescente, tarará, tarará. Vocês não vão guardar o formato, vocês não vão guardar o tamanho. Vocês vão guardar que existe a parcial ou total. Vocês vão guardar que existe a traumática e a degenerativa. Quem que é traumático? É aquele cara que caiu com o braço e aí foi no pronto atendimento, falaram que não tem fratura, nem fissura no raio-x dele, mas que ele não levanta o braço desde então. Padrão traumático de lesão do manguito rotador. Nós vamos falar de degenerativa quando uma alteração muito comum, sexo feminino, na casa dos 50, com alteração de diabetes e alterações de hipotireoidismo. São alterações metabólicas, hormonais, que geram alterações também no manguito. Entendeu? Tá. Vamos lá. Depois, se der tempo, eu volto aqui para essa questão de distância. Porque isso vai definir se a gente vai mandar direto para a cirurgia ou não. Lesões pequenas não é cirúrgico de cara. Por quê? Há a capacidade de melhorar a anatomia, melhorar o recrutamento dos demais tendões e fazer a efetividade do movimento. Tá? Bora lá. E aí que vem a classificação que eu acho importante a gente ter na cabeça, que é a classificação de Boutalier. Por quê? Porque ela é só para o ombro? Não, ela é uma classificação global de lipossubstituição do músculo. Quer dizer, o músculo vai perdendo a vitalidade, contratilidade, capacidade motora e sendo substituído por músculo. Seja por alteração mecânica, de sedentarismo e de envelhecimento, seja alteração hormonal, aí vem aquele review que eu falei, que é a alteração hormonal feminina, que é o diabetes, que é a alteração potencializada pela alteração do hipotireoidismo, tá bom? Por que o hipotireoidismo? Porque se tem baixa do metabolismo, vai gerar alteração pessoal, vai gerar edema pessoal, tá? Quanto pior a degradação gordurosa, pior é a resposta clínica no tratamento conservador e pior ainda é fazer a cirurgia no paciente desse. Por quê? Vai pegar um tendão fragilizado, vai pegar um tendão com baixa contratilidade, baixa elasticidade e vai tensionar esse tendão. Uma vez que ele arrebentou, ficou arrebentado, encurtou, você vai mexer nisso e vai ficar pior do que encomenda. Entenderam? Critério importante de avaliação cirúrgica. E critério importante também para, só concluir, critério importante de avaliação cirúrgica para a evolução, a má evolução do seu tratamento. E aí você vai pedir uma ressonância num lugar decente, aí o colega da radiologia vai falar assim, paciente com Boutalier 3. Aí você fala assim, isso está intermédio, às vezes inclusive uma substituição considerável. Entenderam para que serve isso? Só que, músculo e gordura é a mesma coisa no tecido. Entendeu? Aí não tem força. Vamos lá, rotura. Ela pode ser articular, parcial. Ela pode estar na articulação, ela pode estar na região bursal ou região de inserção, ou ela pode ser intratendínea. Ou ela está na articulação,
Ou ela está na porção esse articular mais distal, na porção da grande tuberosidade, próximo da bursa, ou ela está no caminho. É isso. Tá? Só para você localizar onde está. Então, nós já mostramos que ela pode ser total parcial, a traumática degenerativa e o trajeto dela. Tá? O tratamento é prioritariamente conservador, mas se falhar, vai partir para a alteração. A cromioplastia, porque faz a porção ganchosa, interpõe e faz a lesão tendínea. Aí vai fazer a cromioplastia. Vai fazer a excisão elíptica mais reparo, que seria fazer a excisão do lugar degenerado pela tecido cicatricial, com baixa motilidade, fazer a reparo daquilo ali. Tá? Pior prognóstico do tratamento conservador. Se eu falei que ela é prioritariamente conservador, vai fazer se tem dor noturna, lesão de mais de 1 centímetro, se a trajetória já tem mais de 1 ano, e se tem perda da força, e se tem alteração marcada no Couturier. Tá bom? Tá bom? Vamos acelerar. Tratamento cirúrgico, artroscópio padrão ouro, por quê? Porque faz uma alteração dentro da articulação e fora da articulação com menor lesão tecidual. É importante lembrar que a alteração tendínea ela é fora da articulação, mas pode ter uma alteração da cápsula, que é o que reveste, sela a articulação. Um dos processos disso é o processo inflamatório, o outro processo é o processo mecânico. Então nós vamos ter 2 problemas. Nas cordas que fazem o movimento e a estabilização e no tecido que é plástico, moldável, para que garante esse movimento. Entendeu? Vocês entenderam mesmo? Tá, de qualquer forma, vamos lá. A indicação é para uma ruptura do manguito rotador moderada a grave. A indicação cirúrgica de imediata. Lesão do supraespinhal em paciente de idade ativa, um paciente trabalhador ou esportista, ou com grau de dor e uma lesão de 3 centímetros. Aí você vai avaliar se ela está na inserção, na região bursal, se ela é transtendínea ou se ela é na região articular. Entenderam? É isso aí. Por isso que é importante ler o laudo sabendo o que você está lendo. Ponto 2. Antes de ler o laudo, veja as figurinhas. Não só dos exames ortopédicos, mas vejam as imagens, que você começa a identificar que aquele padrão de imagem é um padrão descrito ali. E passa também a desconfiar dos laudos, né? Deixa eu só falar um negócio para vocês. Quais seriam as técnicas para reinserção? As mais comuns. O túnel transósseo no trocânter maior, na tuberosidade, também fala aqui. Na tuberosidade maior, que é o padrão ouro. Por quê? Faz a reestruturação anatômica. E como é que nós vamos fazer? Através do Mason Allen, que é uma técnica que faz intratendão, volta, isso é só curiosidade. Você vai intratendão, volta, e aí faz dentro do túnel outros 2 cabos. E aí você começa a fazer A com C, B com D, 4 cabos, né? A com B, depois você passa a juntar. A com D, B com... Então você começa a fazer isso daí de forma que o vetor força passe de maneira direta e também de maneira diagonal. Entenderam? Por isso que tem que ter uma saúde. Por isso que tem que ter uma qualidade de músculo boa, porque você vai cortar o que está degenerado, você vai ter que liberar o tendão lá de cima e vai ter que tracionar esse conjunto. Entendeu? Bora pra frente. Exemplo também de vez lá, vamos pra frente. Isso é uma visão. Olha só, lembra o A com B, o B com C e tal? Você gera a escarificação, faz o túnel e fica uma cirurgia bonita, fica uma cirurgia elegante. Só que se a pessoa já estava com dor e tem baixo músculo, ela continua com dor. Por isso que é indicação restrita. As lesões irreparáveis, de pelo menos 5 centímetros, ou seja, uma lesão de um gap de 5 centímetros, você tem toda a estrutura do manguito, isso é irreparável, esquece. Vamos lá, 2 ou mais tendões do manguito e também as que têm a necessidade de fazer alteração entre esse articular. Então, é o que eu estou tentando explicar para vocês e vai servir para toda a ortopedia. Por que nós vamos mexer no tendão se tem doença em volta e dentro da articulação? O problema não está só no tendão, está no conjunto da obra. Por isso que a gente faz o suporte com a fisioterapia, com a educação física, para que haja a mobilidade mais
efetiva e também no pós-operatório mais precoce. Por quê? Senão a alteração extra-articular compromete a cápsula e o funcionamento da extra-articular e cápsula acelera a artrose. Agora acho que melhorou, né, gente? Tratamentos das irreparáveis, piores resultados com alterações de transferências musculares. Transferências musculares. Ou simplesmente o desligamento do idoso. Dói, corta. Faz essa transposição ou faz a readequação em outro sítio. Tá? Funcionalmente fica melhor. Oi? Eu vou mandar o slide. Eu vou corrigir os portugueses que eu já vi aqui, mas não vou isso. Beleza? Beleza. Reparo não anatômico, que é aquilo que eu estou falando. Não tem tamanho de tendão, nós então temos que substituir o tendão. Então ele vai ser reparado, ou seja, vai ser reinserido fora do sítio de origem dele, que é a grande tuberosidade. E aí o funcionamento vai ficar diferente. Por quê? O braço de alavanca, que faz funcionar, vamos supor, tem esse tamanho. Se eu reduzo esse braço ou transfiro o eixo, ele vai funcionar de maneira irregular. E aí vai gerar alteração mais acelerada na articulação e um movimento não tão efetivo. A tia não vai levantar o braço de novo. Lesionou. A gente pode fazer com que esteja na posição de não levantar nada para a posição funcional. Aí a gente consegue um resultado melhorzinho, tá? O problema da cirurgia do manguito rotador é a expectativa do paciente. Ele espera que ele volte a fazer polichinelo, mas ele tem uma lesão grande e às vezes uma lesão de mais de um segmento. Tá? Diabetes, degeneração, glutaria 3 e 4, mais de 70 anos, pior prognóstico cirúrgico para homem, tá? PRP, que seria a nova tendência, ainda não está totalmente autorizado pela Anvisa, mas como vocês são médicos que vão formar uma área mais tecnológica que eu, é possível que a manipulação das células totipotentes já seja mais efetiva, tá? Deixa eu só fazer um comentário velho. Quando eu entrei na faculdade, um familiar meu que era mais velho falou assim, quando eu entrei na faculdade, a genética, a manipulação genética começou a fazer sentido. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, a manipulação molecular já começou a fazer sentido. Não é molecular quântica não, estou falando de molécula de isomeria para fazer remédio menos agressivo. Loratadina 10, loratadina, você vê isso tudo de novo. O que eu estou achando agora? O próximo passo vai ser manipulação de células totipotentes, manipulação de células de fibrina, coisas de maneira efetiva, não é xamanismo não, é efetiva. Por quê? Faz a capacidade regenerativa. Então é possível que esse padrão de lesão miotendínea seja responsivo a isso. Por quê? Quando há sangramento próximo ao sítio de lesão, há uma formação de maior efetividade de tecidos de fibrina e uma cicatrização mais vigorosa na lesão traumática. Só que ele fica longe, ele fica fora do braço de ação da alavanca. Então, o próximo passo que eu creio que seja a cirurgia com efetivação desses mecanismos, entendeu? Coloquei porque isso não vai cair na prova não, mas é importante vocês ficarem atentos a essa tendência, que é uma biológica mais efetiva, tá? Vamos embora? Olha só, tá acabando, hein? Faltam só mais 15 slides. 15 slides não tem porta-pega. Olha só, instabilidade acrônico-clavicular. Quando que acontece a instabilidade? Quando tem lesão dentro da articulação grande, quando tem lesão dentro da articulação do lado, que é aquela superfície cartilaginosa que aumenta o tamanho da glenoide, que tem a capacidade de fazer pressão negativa, quando tem alteração do manguito. Então, nós temos que ter alteração dentro e fora da articulação ou uma alteração maior que gera alteração secundária na outra parte, entenderam? Não entenderam. Quando vem a ressonância, o paciente tem alteração de instabilidade, vamos supor, uma instabilidade anterior. Vai pegar alguma coisa lá atrás, o ombro parece que vai sair. Uma das razões é a alteração ligamentar, a alteração de cápsula. Ponto 2. Isso vai gerando tanto laceração que o lado, que é o que reveste, aumenta o tamanho da glenoide e que faz pressão negativa, quer dizer, puxa a cabeça para dentro, isso daí vai lesionar. Então você vai ter uma lesão, uma alteração de fora da articulação e de dentro da articulação. Entendeu? Isso é importante porque não adianta nada você ficar imaginando que é focal. Não, é dinâmico, esse mecanismo, tá? Vamos fazer a lista de presença aí, gente. A
articulação, a estabilidade está associada com 50% dos fenômenos pós-luxação da glenomeral. Isso é importante a gente lembrar porque o mecanismo traumático é tão danoso que gera sequela. Ponto 2. O mecanismo para reduzir, às vezes, pode gerar sequela. Então, pode potencializar essa sequela. Então, tem que ser avaliado, porque não são manobras abruptas. Não é colocar o braço na cadeira e puxar. Existe a técnica que nós vamos conversar também, tá? Porém, a relevância disso não é só na questão do traumático, porque 2% da população geral não quer dizer que todo mundo luxou com o ombro. Pode ter outra alteração. E quais são as alterações? Alteração constitucional, com lacidão ou mobilidade maior articular, a alteração do desenho da glenoide mais rasa. Temos que pensar dessa natureza, tá? A amplitude do movimento que é maior, então não dá conta de conter a estrutura, tá bom? Mas é prioritariamente traumático. Instabilidade do ombro está associada prioritariamente a trauma e 50% do choro, tá bom? Bora para o que é importante? Eu estou guardando isso aqui porque é o seguinte, depois vocês leem isso, porque isso daí é material para vocês estudarem nas provas de vida também, né? O curso municipal adora isso. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, para anterior faz mecanismo de abdução com rotação externa com extensão. Para posterior inverte-se esse mecanismo. E aqui o outro ponto com convulsão e choque elétrico, a contração muscular absurda gera instabilidade por si só. A musculatura é capaz de gerar de proporcionar essa luxação, tá? E aí os estabilizadores estáticos e dinâmicos, vocês vão ler, isso não vai cair na prova, só para mostrar que existe, dentro do manguito rotador. E aí eu chego na figurinha que eu narrei, que esqueci que eu tinha colocado ela. Existe a glenoide sendo vista direto, de frente, olha, a glenoide, tá aqui, fundo articular, superfície de cápsula, a porção ligamentar, e o lado e os músculos, entenda? Isso abraça o músculo proximal. Isso traz a estabilidade. Uma vez que vai a lesão tanto da parte muscular, tendínea, cápsula, ligamentar, vai gerar também alteração intraarticular. Ou, ao contrário, um desenho anatômico, um esforço maior vai gerar isso daí, alteração sequencial. Por que eu estou falando de maneira muito repetida? Porque pode vir numa questão de vida, paciente com histórico de lesão traumática do ombro com luxação, evoluindo com instabilidade. Pode vir lesão de paciente com histórico de trauma evoluindo para artrose. Sempre tem, tá? O ligamento coracomeral, isso era o que eu falar. Vamos lá, classificação. A classificação de instabilidade aguda acontece 24, 36 horas. Então o evento traumático ocorreu e aí 24, 36 horas depois mantém-se o grau de instabilidade. Essa é cirúrgica no momento. Ou crônicas, tem mais de 3 semanas. Aconteceu algum evento, aconteceu a luxação e mantém-se a instabilidade. E aí vem se ela é única ou recidivante. Recidivante, eu chamo a atenção para aquela pessoa que vai pentear um cabelo, o ombro luxa. Vai dormir com o braço para trás do travesseiro, não é correto? Mas acontece. Vai dormir, luxa. Vai vestir uma camisa, luxa, tá? O grau dessa instabilidade, se é a perda completa ou a perda parcial da congruência. Se a direção, se ela é para anterior, conforme eu falei, se ela é para posterior, conforme eu falei, ou se ela não está nem aí, está balançando, está saindo da articulação da glenoide para tudo qualquer lado, ele é multidirecional, tá bom? E aí eu chamo a atenção para a turma do CrossFit, microtraumático de reflexão, gerando deformação progressiva das estruturas cápsulas ligamentares. Aí o indivíduo pega uma força de maneira que não é compatível com a potência muscular dele, aí a cápsula expande. Aí ele vai de novo, a cápsula expande. Aí ele se pendura, aí ele começa a pular, aí faz breakdance. Aí uma hora isso não aguenta, isso sai do lugar, entendeu? Agora quer dizer que nós vamos parar de viver? Não, isso quer dizer que nós vamos pensar. Essa carga está adequada para a minha capacidade? Entendeu? É isso aí que tem que avaliar direitinho. E, por último, se essa luxação ela está associada com a volição, quer dizer, eu quero tirar meu braço do lugar.
O paciente psiquiátrico é fã disso. Por quê? Ele vai para a enfermaria, ele dá uma volta. É verdade. Eu já presenciei alguns no início de carreira. Mas vamos lá. A posição ela é involuntária. A pessoa está correndo, faz a luxação. Ou a pessoa tem um determinado movimento que faz essa luxação. Isso quer dizer abolição, tá, gente? Ela acontece de maneira quase que espontânea, sem gatilho, ou ela acontece decorrente à aula, tá bom? E é isso aí. A história de trauma está bem marcada e o membro dominante que é o membro que mais exige. A profissão também está associada, uma vez que determinados graus de força com determinados ângulos ou sustentação do digitador, coisa assim, gera estresse na porção intra e exarticular, tá bom? Teste físico, o exame da gaveta. A mobilidade ela é aumentada para anterior ou para posterior. É assim como faz no joelho. Mesma coisa. Porém, existem mais testes no ombro, que a gente vai avaliar. O teste do sulco, quando faz a alteração multidirecional, isso é muito comum, cara, e quando vai chegar a pessoa que faz atividade física de maneira intempestiva, que a gente faz o teste do sulco. Você puxa para baixo, faz a alteração axial para baixo, e aí vai abrir o sulco da articulação. É como se você puxou, depois devolve. Muito comum também com a vozinha sarcopênica, tá bom? A outra questão, quem já viu esse aqui, que a gente vai fazer o teste da apreensão, vai fazer o mecanismo de luxação e vai fazer um fulcro. Aí a pessoa fala, vai sair do lugar. É muito comum. Por quê? Porque não só o movimento que já predispõe a cabeça do número para a posição mais exteriorizada, né? A elevação, a contração, a condução, como você faz aquele empurrãozinho. Você faz um anteparo para que a cabeça seja projetada mais para frente, tá? Isso é um teste diagnóstico muito importante. Só que tome cuidado para não fazer esse teste de jogo de instabilidade. Por quê? Pode sair do lugar e você não conseguir, tá? Porque aí você faz o fulcro, roda para frente ou roda para trás. Aí faz a luxação e você fica com o paciente gritando no consultório, do atendimento desnecessariamente. Faz só o teste do fulcro, tá? Olha de novo. Faz só o teste do fulcro. Acabou. Só um comentário. Nós vimos que a instabilidade anterior, nós vimos o teste de jogo para a instabilidade anterior e posterior, e agora a gente vai ver para o teste de instabilidade posterior. Cotovelo, pressão axial, para poder avaliar se vai deslocar ou puxar para trás. Tá bom? É isso aí. Aí começam os testes mais específicos, só para a gente falar que existe. Na minha opinião, são testes para o especialista. Diagnósticos diferenciais, tá? O que a gente deve cobrar são os outros, tá? Lesões associadas, quando há impacto da tuberosidade, da glenoide, do colo, vai fazer impacto para cima, impacto para baixo. E aí a gente vai ver essas lesões na ressonância. Só para você saber que existe o anterior, que é o Hill Sachs, que faz a impressão osteolateral, quer dizer, puxou para frente, vai bater a cabeça lá atrás. Puxou para trás, vai bater a cabeça aqui para frente, que é Hill Sachs reverso, tá bom? Eu tenho que saber isso. Você tem que saber que existe. Você tem que saber que existe. Existe o Hill Sachs, que é quando bate para frente, ela luxa para posterior, faz a alteração para anterior, ó. E tem o Hill Sachs reverso, que é o intermedial. Por que você tem que saber isso? Porque se você pedir ressonância, se o paciente vier com ressonância, uma instabilidade, virar esse nome. Virar esse nome. E aí você vai falar assim, aí doutor, o que é isso aqui? Isso aí é câncer? Aí você tem que saber isso também. Entendeu? Vamos embora. Diagnóstico por imagem. Várias incidências, várias formas. Mas nós vamos jogar no básico. Nós vamos jogar no capaz de definir, que é a P verdadeiro e o perfil da escala. Nós já comentamos disso. E a tomografia? A tomografia é importante para a gente avaliar o desenho anatômico da articulação, avaliar se tem alguma alteração de microfratura, avaliar se tem a alteração de versão, se está rodado, naturalmente rodado com o lado do corpo, tá bom? E se, nos casos de instabilidade maior, como é associada à lesão de trauma, se tem algum fragmento aí, né? Se tem alguma interposição ou a própria fragmentação da borda da glenoide, tá bom? Numa radiografia, numa ressonância, nós vamos avaliar o espaço articular, o grau de edema. Então a gente vem aqui na ressonância
e avalia a parte mole, o edema, a grande tuberosidade e tal. Essa em específico é uma artrorressonância. Por que eu coloquei o desenho dela? Porque ela é rara, mas é a mais rara. Nós não vamos cobrar isso não, só vamos falar que existe por quê? Há um aumento do espaço articular e é capaz de até de se prever esse tamanho, porque extravasa para fora do perfil articular, tá bom? Ou mais. Porém, na ressonância do corte axial, em T2, por quê? Porque T1 o osso primeiro. Nós vamos lá e avaliando o sinal da seta, a parte sinovial, mostrando, olha aqui, essa é a glenoide, esse é o lábio, que eu falei da parte cartilaginosa, essa é a cabeça do húmero. Repara que aqui tem um triângulo e esse triângulo está cortado. Entendeu? Essa é a lesão. Essa é a lesão do lábio e na cabeça do húmero vai fazer a lesão de impacto, que é a lesão que a gente está procurando, tá? Aqui, só para falar que existe vários padrões, inclusive com a avulsão. Arrancou tudo, tá? O T2, como a gente já falou, brilhando a sinóvia, mostrando ali a lesão do lábio. Olha só, gente. Olha como é que a articulação está toda comprometida. Olha como é que tem extravasamento. Olha como é que tem a questão de avulsão na posição do ligamento. Então abre-se tudo e desce o líquido sinovial. O desenho ele vai com o tempo sendo construído na cabeça, mas uma coisa é você saber que a articulação normal é fechada. Se ela está com muita alteração, se ela está com o líquido sinovial para fora, está aberto, é fácil. Só isso, tá? O conservador tem boa recuperação com fisioterapia e pouca chance de recorrência. Por quê? Porque você faz, além da reabilitação de musculatura do manguito, a musculatura do deltoide, então faz o movimento de maneira efetiva, tá? Porém, uma vez que tem esse perfil de lesão, a chance de até 48, 50% de haver novos episódios de luxação ou instabilidade, tá bom? A idade, paciente novo com lesão estrutural vai ter maior histórico de não melhora, pior histórico de instabilidade, tá? E o tratamento, como a gente já falou, é fisioterapia, é fazer a melhoria da qualidade de vida, é o fortalecimento, é o posicionamento corporal, tá bom? É isso.